Olá, pessoal. Nosso tema hoje é discutir sobre diarreia no domicílio. Agora que aprendemos a hidratar, fica mais fácil conduzir. Ao final desta apresentação, você deverá reconhecer as definições de diarreia, as causas, os sintomas que podem acompanhar, como conduzir e os sinais de alerta. Veja a escala de Bristol. Ela nos ajuda a caracterizar melhor as evacuações em 7 tipos diferentes. Os tipos 1 e 2 identificam constipação intestinal. As fezes são ressecadas, duras, em bolinhas, isoladas ou agrupadas, difíceis de sair. Os tipos 3 e 4 são fezes normais, formadas, alongadas, como linguiça ou salsicha, com rachaduras ou lisas e fezes macias. O tipo 5 são fezes em pedaços separados, mas com bordas bem definidas. Já os tipos 6 e 7 caracterizam diarreia leve ou grave. Vai de massa pastosa, fofa, com bordas irregulares, até totalmente líquidas e sem pedaços. Definir diarreia não é tão simples. Existem 33 formas diferentes de acordo com a frequência, consistência ou frequência associada com consistência, de acordo com o peso ou duração das evacuações. A definição mais simples e mais usada considera a diarreia 3 ou mais evacuações líquidas por dia. Aí são considerados 2 parâmetros, frequência e consistência. 3 aspectos são importantes no diagnóstico de diarreia. A duração, ela define se a diarreia é aguda ou crônica. A diarreia aguda dura até 2 semanas, mas em 87% dos casos dura até 4 dias. A diarreia crônica dura mais que 4 semanas. Quanto à gravidade, a diarreia é leve quando não traz nenhum distúrbio hidroeletrolítico e grave quando, por exemplo, traz desidratação ou queda de potássio. E qual é a causa da diarreia? Aí estudamos a etiologia. Dividimos em 4 grupos: diarreia associada com infecção, diarreia relacionada com uma doença de base, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, câncer, ou ainda fecaloma, que mesmo com impactação fecal pode secretar pela parte inferior do intestino e simular uma diarreia. A diarreia pode ainda ser relacionada com medicação ou uma dieta mais laxativa, por exemplo. A diarreia infecciosa costuma ter também febre, às vezes vômito, cólica, perda de peso e desidratação. 87% dos casos é por vírus e por isso ela é autolimitada e a conduta é só a hidratação. A diarreia bacteriana é bem menos frequente e por isso poucas vezes indicamos antibióticos. Ocorre em 13% dos casos. Os sintomas são parecidos com os da diarreia por vírus, mas as bactérias podem trazer características específicas. Por exemplo, as diarreias com sangue são mais características da Shigella, Yersinia e Campylobacter. Já as diarreias aquosas graves são mais salmonelas, E. coli, por exemplo. Já as diarreias de pacientes hospitalizados, sempre pensamos no Clostridium difficile. O imunodeprimido tem outros agentes responsáveis pela diarreia, como Cryptosporídeo ou citomegalovírus. Então, na diarreia bacteriana, pode ser indicado, junto com a hidratação, antibióticos. A diarreia medicamentosa nos remete aos antibióticos,
que mudam a microbiota ou flora intestinal, mas esquecemos das apresentações líquidas ou xaropes. A osmolaridade do sangue é em torno de 300 miliosmóis, e o ideal é ingerirmos líquidos próximo dessa osmolaridade de 300 miliosmóis. Olha a concentração que tem algumas apresentações. Os xaropes repositores de potássio, por exemplo, tem próximo de 1.000. O diplasil, mais de 8.000. Imagine que o paciente pode tomar vários desses e mais de uma vez por dia. Provavelmente vão ter mesmo mais chance de ter diarreia. Quando o seu paciente apresentar diarreia, a primeira coisa que deve fazer é checar a prescrição. Isso resolve 1/4 das diarreias, porque você vai encontrar algum laxante esquecido lá pelo meio. A lactulona pode dar diarreia importante também. É muito frequente que procinéticos, como o Plasil, possa provocar diarreia. Rádio ou quimioterapia também podem ser os responsáveis. Agora chegou a vez da dieta enteral. Na maioria das vezes, ela é vítima e acusada injustamente. Geralmente, quando o paciente tem diarreia, já está usando a dieta há muito tempo e sem intercorrências. Pouco provável que, de repente, passou a causar diarreia. Ainda assim, é bom checar as características da fórmula e procurar deixar a mais isenta possível. Procurar manter fórmula com baixa osmolaridade, próximo de 300, usar a fórmula com fibra ou dar fibra extra. Você se imagina receber alimentação com 0 de fibras por 1 mês, 1 ano? Claro que isso pode mudar o hábito intestinal. Se tiver diarreia, oferecer a dieta de forma mais lenta pode ser interessante, assim como checar o posicionamento da sonda. Se a fórmula precisa ser envasada num frasco, atenção, porque pode haver contaminação. O rótulo das dietas nos dá toda a informação: quantas calorias, proteínas, vitaminas, se tem fibra, sacarose, lactose ou glúten. Mas na diarreia é a osmolaridade que buscamos. Aqui vemos 3 exemplos. Nesse caso, a dieta 2, nesse momento, é mais interessante porque tem menor osmolaridade. Depois a 3 e, por último, a dieta 1. É bom checar também onde está a ponta da sonda. As dietas infundidas no duodeno ou jejum podem ter maior risco de diarreia, principalmente se elas têm osmolaridade alta na fórmula. Vamos checar. Quando procuramos a sonda, temos que imaginar a anatomia. Olha a figura 4. O esôfago é um tubo reto, a sonda progride e desce até entrar no estômago, onde faz uma curva suave para a esquerda, e quando progride e cruza a coluna, ela entra no duodeno, que tem a forma de um C. No final de uma curva chamada ângulo de Trites, aí finalmente ela entra no jejum. Aqui vemos no 1 que a sonda desce, faz a inclinação para a esquerda, desce mais um pouquinho e para. Então, ela está no estômago. No caso 2, ela desce no esôfago, inclina para a esquerda, entra no estômago, cruza a coluna e desce. Então, ela entrou no duodeno e está pós-pilórica. No caso 3, além de entrar no estômago fazendo aquela inclinação para a esquerda, ela cruza a coluna e desce, então ela entrou no duodeno, só que ela progride e vai descer novamente e então entra no jejum. Se for ostomia, também é bom saber se a sonda está no estômago ou jejum, se é gastrostomia ou jejunostomia. No 1, nós vemos uma gastrostomia com
primeira sonda, porque ela não tem balão. Só depois de um mês que o estômago já está colado na parede é que pode-se usar sonda com balão. No caso 3, é jejunostomia. Geralmente a sonda é mais fina e mais baixa no abdômen. A 2 é uma jejunostomia, só que passando pelo estômago e por isso chamamos de transgástrica. Entra como se fosse uma gastrostomia, mas a sonda dela tem a sua ponta lá no jejum. Bom, agora vamos controlar a diarreia. Lembre-se que diarreia são 3 evacuações líquidas por dia. Iniciamos a hidratação com água, hidratante de farmácia ou água de coco, isotônicos como Gatorade, ou vamos preparar um soro caseiro. No caso da dieta interal, aumentar a hidratação e, eventualmente, trocar parte da dieta por hidratante, mas sempre discutindo com sua enfermeira ou médico do paciente. Vocês já aprenderam a calcular as necessidades hídricas. Esse slide é só para recordar. Por exemplo, se seu doente tem 60 quilos, 30 ml por quilo vai dar 1.800 ml. Oferecer um mínimo de 1,5 litro por dia não serve nesse caso, porque aqui já está tendo uma perda. Então, repor ou como medidas de copo de água, ou da maneira que você achar melhor, mas sempre oferecendo mais do que a necessidade hídrica. Após algumas horas ou no dia seguinte, dependendo da intensidade da diarreia, iniciamos parcialmente a introdução de alimentos sólidos, como arroz, batata, banana-maçã, torradas ou bolachas creme cracker. O próximo passo, que pode ser no próximo dia, são as frutas constipantes cozidas, como goiaba sem casca, banana, maçã sem casca e semente também no caso da goiaba. Reintroduzimos o ovo e pode já entrar carnes brancas, tipo peito de frango e mesmo legumes cozidos. Agora, vamos olhar para a dieta como vilã. Alguns alimentos devem ser evitados na diarreia, seja porque aceleram o trânsito ou porque são irritantes, como álcool, café, frutas cítricas ou laxativas, folhas cruas, carnes vermelhas ou gordurosas, leite e derivados. A forma de fazer os alimentos, como frituras, empanados ou embutidos, sucos laxativos, todos esses devem ser banidos com o paciente apresentando diarreia. E os remédios? Probióticos podem ser usados, mas se usar antibiótico, é bom associar. Sintomáticos como loperamida podem ser usados, mas evitar na diarreia infecciosa. Antibióticos raramente são usados, mas essa é uma decisão médica. Será que meu paciente precisa internar? Na maior parte das vezes, conseguimos estabilizar em casa. Mas situações como dor abdominal severa, com evacuação sanguinolenta, ou febre alta com hipotensão e impossibilidade de hidratação no domicílio, ou alterações hidroeletrolíticas graves com insuficiência renal, podem necessitar internação. Temos que prestar atenção sempre na higiene daquele domicílio, observar a cozinha e o comportamento do cozinheiro. Existem medidas que podem ser preventivas. Assim, é importante prevenir a contaminação dos alimentos. Lavar sempre as mãos, limpar a superfície de contato com alimentos, não beber leite não pasteurizado, evitar comer frutas e vegetais crus sem lavar muito bem. Às vezes é preferível retirar a casca das frutas.
não comer carne ou peixe servidos crus ou frios, não comer alimentos preparados na rua. Bom, pessoal, espero que tenham percebido a importância de identificar a causa da diarreia, de hidratar o paciente e buscar ajuda se não melhora ou aparecem sinais de alerta. Grata pela atenção e oportunidade, espero que tenham gostado e até a próxima.